Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre figuras de linguagem. Quando a gente fala sobre linguagens, muitas pessoas falam assim, é só interpretar texto, não precisa estudar. Mas existem alguns conceitos que são muito importantes. E realmente, você não precisa estudar da mesma forma que as outras matérias, talvez se aprofundar em todos os conceitos e saber gramática de cabo a rabo. Mas sabendo alguns dos conceitos, como por exemplo, figuras de linguagem, você tem uma facilidade muito grande de resolver essa prova, que é uma das provas mais temidas pelo pessoal. Então eu vou trazer aqui 15 das principais figuras de linguagem e vou destacar que as primeiras são as mais importantes, mas eu vou deixar para o fim algumas que eu acho também bastante importantes. Então no total aí são 15, eu acho que é importante você pelo menos conhecer todas elas e ter alguns exemplos. Para cada uma delas eu vou trazer a definição e um exemplo prático para que você possa aplicar a partir de hoje. Então eu recomendo pegar caneta e papel, eu acho que ajuda bastante a você aprender até melhor, ir anotando e depois sistematizar e fazer um estudo ativo em cima disso, que aqui vai ser conteúdo mesmo, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e bora falar de figuras de linguagem. Vamos começar com a primeira, que eu acho que é a mais comum, que todo mundo quase conhece, que é a metáfora. A metáfora é comparação implícita entre dois elementos diferentes, sem usar conectivos comparativos. Então, em vez de eu usar, por exemplo, isso aqui é como tal coisa, seria uma comparação normal. A metáfora é uma comparação em que eu faço ela sem necessariamente usar o conectivo. Um exemplo, seu sorriso é um raio de sol. O que eu poderia dizer? Seu sorriso é como um raio de sol. Em que sentido? Ele é brilhante, ele é bonito, ele ilumina a minha vida. Então, seu sorriso é como um raio de sol. Ilumina a minha vida, brilhante, bonito, destacado, alguma coisa nesse sentido. Então, a metáfora é a mais comum de todas as figuras de linguagem e cai muito no Enem. Então é importante você saber isso para a prova de linguagens. Segunda, uma bem comum também, que muitas pessoas às vezes não sabem o nome, mas elas têm um pouco de conhecimento intuitivo dela, que é a metonímia. O nome parece complicado, mas eu vou explicar e vai ficar bastante fácil. Substituição de uma palavra por outra que tem relação de proximidade ou associação com ela. Vou dar um exemplo aqui para ficar até mais prático. Eu adorei ler Machado de Assis, usando o autor para se referir às obras dele. Então quando eu falo, por exemplo, nossa, eu gosto muito de ouvir tal cantor, por exemplo, eu gosto muito de ouvir Coldplay. Na verdade eu não ouço o Coldplay, eu ouço as músicas deles, eu ouço uma música específica. Mas eu uso Coldplay como uma metonímia, então eu uso isso como uma figura de linguagem para dizer que eu gosto de ouvir as músicas dele e não ter que falar de forma mais longa. Em vez de falar, eu gosto de ouvir as músicas de... Não, eu gosto de ouvir Coldplay, eu gosto de ouvir qualquer banda que seja. Então aqui, adorei ler Machado de Assis. Metonímia, o nome é um pouco complicado, mas o significado é muito simples. É usar o autor pela obra, por exemplo, ou o autor pela música, alguma coisa nesse sentido. Essa daí é uma metonímia. Terceira, hipérbole. Hipérbole é bastante comum, né? Exagero intencional para enfatizar algo. Estou morrendo de fome, já falei 1000 vezes. São hipérboles. Acho que esse é bastante comum. É só ter um nome associado com isso. Então, hipérbole não tem nada de diferente do que a gente já faz no dia a dia, né? Já te falei 1000 vezes, as mães falam muito isso, né? Já te falei 1000 vezes para não deixar a toalha na cama. Então, é a hipérbole que é muito específico aí para exagero intencional. Quarta figura de linguagem, personificação, também chamada de prosopopeia, mas eu acho que personificação fica até mais claro. Atribuição de características humanas a seres inanimados ou animais. O sol sorriu para todos. Alguma coisa nesse sentido. Então, o sol não pode sorrir. Sorrir é uma coisa humana. O mar estava olhando para todos. O mar olha para todos os marinheiros. Não, o mar não olha. Quem olha são seres humanos. Então, é uma personificação. Você usa uma figura humana, uma ação humana, para se colocar no contexto específico de uma figura inanimada ou de um animal. Quinta figura, que essa é bastante comum também, a gente usa muito. Esse que é interessante, né? As figuras de linguagem a gente usa muito no dia a dia. Só que a gente às vezes não sabe só o nome, não classifica. Então, no Enem fica muito mais fácil se você associar o nome com a sua vida real. Eufemismo, uso de expressões suaves ou indiretas para evitar palavras consideradas desagradáveis ou ofensivas. Exemplo, se alguém morreu, você fala assim, essa pessoa foi para um lugar melhor. Você não tá falando que ela morreu diretamente, você tá falando que ela nos deixou, ela está em outro lugar, para dar uma amenizada numa situação, por exemplo, mais complicada. Então, o eufemismo é uma forma de dizer mais suave a mesma coisa que você falaria com palavras mais contundentes. Sexta palavra, ironia. Essa daqui a gente sabe, né? A gente usa muito no dia a dia. Consiste basicamente em expressar o oposto ao que se quer dizer de forma sarcástica, né? Nossa, que dia lindo, né? Só falta chover. Então, uma coisa nesse sentido. Você fala, tipo, uma coisa que é óbvia, né? Nossa, tá tudo tão bom hoje, só aconteceu coisas boas, como, por exemplo, cachorro me mordeu, tanana, tanana, coisas ruins, e você diz assim, nossa,
nossa, estou tão feliz, o cachorro me mordeu. É óbvio que você tá sendo irônico, né? Acho que é um pouco dessa ideia aqui. Catacrese. Essa ela não é tão comum, mas eu acho interessante porque a gente acaba usando muito no linguagem coloquial, né? Uso figurado ou emprestado de uma palavra para designar algo que não possui termo próprio. Por exemplo, as pernas de uma mesa. A mesa não tem perna, o que tem perna são os animais, seres humanos. Só que você não tem um termo para dizer. Então, como parece uma perna, você chama ela de perna. Então, não é tão comum, mas a gente acaba usando no dia a dia bastante isso, né? Oitava, essa é uma que cai bastante e eles gostam muito disso. Sinestesia. Associação de sensações diferentes em uma mesma expressão. Pensa que os sentidos, eles às vezes se conversam na linguagem. Então, eu posso falar, por exemplo, você tem uma voz muito doce. O doce, ele é do paladar. A voz é da audição. Então, você está misturando dois sentidos. Voz, doce. Você pode falar isso de muitas coisas, né? Por exemplo, você é uma pessoa muito linda, muito doce. Alguma coisa no sentido. Então, você está misturando a sua visão com o sentido do paladar. E assim por diante. Você pode criar várias sinestesias aí. Então, toda vez que misturar os sentidos, sinestesia. Nona, elipse. Omissão de termos que podem ser facilmente inferidos pelo contexto. Você vê, várias figuras de linguagem, elas simplesmente pegam uma linguagem mais longa e encurtam essa linguagem. Então, esse é um caso da elipse, por exemplo. Quer café? Você quer café? É um exemplo aí de que você simplesmente tirou o você. A gente faz isso muito, né? A gente não fala normalmente a frase inteira. A gente omite muitas vezes o sujeito, né? Você quer café? Quero. Eu quero. A gente faz isso muito comumente. Isso é elipse. Décima, antítese. Contraste entre ideias opostas ou contrastantes. É quando eu pego duas ideias. Ela é tão doce quanto amarga. Então eu pego duas ideias contrastantes e coloco uma ao lado da outra e coloco essa oposição entre elas. Paradoxo. Afirmação que parece contraditória, mas que no contexto faz sentido. Exemplo, aquela frase clássica do Sócrates. Só sei que nada sei. É um paradoxo. Como é que você pode saber que nada sei? Mas se você interpretar bem, você vê que faz sentido. Então, um paradoxo é isso. Uma coisa que são duas ideias, elas são contrastantes e quase que são absurdas, mas tem um contexto, tem um entendimento por trás. Não é uma coisa simplesmente aleatória. 12ª é a aliteração. Aí, essas próximas três, elas são muito mais a questão do som. Então, não é uma coisa tão na escrita. Existe na escrita, mas ela é muito mais importante na hora da leitura ou na hora de você colocar isso em voz alta ou até mesmo no seu pensamento enquanto você está lendo. Que é a aliteração, assonância e anáfora. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Rato roeu a roupa do rei de Roma. Assonância, a repetição de sons vocálicos. Mário estava cansado. Ah, fica uma coisa. Mário estava cansado. Você consegue ouvir isso que é uma repetição. Então, aliteração, consoante, assonância, vogal e anáfora, repetição de uma mesma palavra no início de versos ou frases. Amor, quero-te tanto. Amor, não sei o que faço. Amor, o que será de mim? É uma repetição de palavras que geram uma estrutura no texto. Então não é uma repetição aleatória, é uma repetição bem pensada. Amor, amor, amor sempre começa, por exemplo, as frases com amor. E por último, a 15ª, que eu acho que ela é bastante importante também, isso cai muito em linguagens, é o pleonasmo, uso redundante de palavras para enfatizar uma ideia. Ah, ele subiu para cima. São coisas que são impossíveis de acontecer de outra forma. Tenho certeza absoluta. Se você tem certeza, ela já é absoluta. Então são coisas que são pleonasmos. Às vezes pode ser usado de forma correta e às vezes ele é simplesmente um vício de linguagem. Então qual que é a diferença de uma figura de linguagem e o vício de linguagem? A figura de linguagem, ela vai ter um uso dentro da literatura útil, um uso que tem uma função. O vício de linguagem não. O vício de linguagem, ele pode ser uma figura de linguagem, como o caso aqui do pleonasmo, só que ele é uma coisa que não ajuda em nada. É uma coisa que simplesmente torna a linguagem inferior. Então essa é a diferença de vício e figura de linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos nesse formato, eu tenho vídeos de mais conceitos de linguagens, eu posso trazer aqui, e também vídeos de outras matérias, com esses pequenos conceitos que caem todos os anos e as pessoas às vezes não sabem porque não estudaram. Então acho que esses vídeos são muito úteis. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.